Há 30 anos atrás, um menino com apenas 12 anos de idade, que vivia no bairro da Zona Sul de São José dos Campos, um bairro periférico, e com pouca segurança e com poucas possibilidades de crescimento devido à educação que tínhamos, criado pela mãe, com mais 4 irmãos, sem expectativa nenhuma de vivência. Esse menino um dia descobriu a dança. Essa dança foi o seu primeiro contato com a cultura. Através disso, ele passou a conhecer novos lugares, novas amizades, e foi aí quando tudo mudou para esse menino, que sem perspectiva de vida pôde conhecer, além da dança, muitas outras possibilidades de viver. Sendo assim, esse menino, que também conta essa história, seria eu, com toda a timidez e a dificuldade de comunicação para falar, teve suas dificuldades em família, que isso agregou na sua criação, no crescimento, até com que conheceu a arte, através da dança. Isso foi um resgate que pôde me fazer enxergar uma vivência na qual eu nem sabia por onde começar, e poder trazer alguma coisa de importância ali naquele momento, naquela época, de um bairro tão perigoso, na qual as possibilidades para ele eram mínimas. E a arte apareceu na vida dele. Esse menino sou eu, né? Como eu já disse. E através disso, passei a utilizar desse momento os meus desenhos, no qual eu já tinha uma habilidade de desenhar. Eu me recordo dos 9 anos de idade, mas provavelmente já com menos idade eu já deveria desenhar, porque eu tenho um filho também de 12 anos de idade, na qual ele desenha desde os 2, e eu tive o privilégio de acompanhar esse momento dele. Algo que a minha mãe não pôde naquela época, devido às dificuldades de trabalho. E, sendo assim, não tinha tanto foco na escolaridade, e eu passava a maioria do tempo de escola praticamente desenhando. E naquela época, devido às poucas oportunidades que eu tive de poder conviver com outras pessoas ali e aprender mais coisas, eu sempre utilizei dos desenhos para me comunicar. E na escola eu passava muito tempo desenhando ao invés de estudar o que a professora passava. Através daí fui me destacando com outros amigos que também faziam a mesma coisa, até com que eu conheci um menino do bairro que dançava breaking, me apresentou essa dança, e a dança me levou a outros lugares, a outros bairros, e futuramente outras cidades, e conhecer culturas locais ao redor. E qual a perspectiva de vida para esse menino que sai de um bairro periférico, sem escolaridade, se dar bem na vida, focado em trabalhar e querer trazer, de poder ter um trabalho digno ali, de poder trazer uma ajuda financeira na família. E aí foi a partir dali que eu vi essa possibilidade de eu poder me expressar mais com os meus desenhos. Sempre fui tímido de conversação, mas através dos desenhos eu conseguia trazer essa presença das pessoas para o meu caminho. E desde então eu conheci o hip hop. Conheci a dança break, não sabia o que era, que cultura que era. E desde aí eu soube um pouco, procurei um pouco mais de informações, descobri que era uma cultura vindo dos guetos,
se iniciou ali através, né, dessas dificuldades também sociais, criminalidade, e desde aí a minha vida mudou. O breaking me apresentou a arte do grafite. E quando eu vi as primeiras pinturas nas paredes, em São José dos Campos, naquela época, ainda assim, temos muito preconceito em relação a essa arte de rua que eu estava me conectando naquele momento. Para mim, eu não tinha noção do que era arte ainda. Eu desenhava somente em papel. E quando eu comecei a ver essas imagens nas paredes, isso me trouxe uma vontade muito grande também de me expressar, devido à minha timidez, de me expressar com as pinturas os desenhos que eu fazia. E como fazer isso? E aos 17 anos, devido às dificuldades de escolaridade, eu repeti 4 anos naquela época, porque eu não tinha dedicação nenhuma para os estudos, somente para os desenhos. E eu passei a estudar numa região central, numa escola na região central, onde eu percebia muitas pinturas de diversas características nas paredes da escola, os trajetos do ônibus até a escola, e aquilo me chamou tanta atenção de o porquê não também me expressar dessa forma. E um certo dia, na escola, nessa escola que eu estudei no centro, eu estava me expressando da minha maneira, nessas lousas que ficavam no corredor, de informações sobre os horários de aulas e troca de professores. E em um certo momento desse, eu desenhando com o giz, a diretora da escola me pegou em flagrante ali, né, desenhando e tal. E a partir desse momento não teve muita conversação e uma forma de me disciplinar, de me explicar o que pode e o que não poderia. E, sendo assim, eu fui expulso da escola. Eu estava cursando a oitava série e não consegui concluir o primeiro grau. E como voltar para minha casa com essa história? Nesse momento, nessa época, a minha esposa, na época, estava grávida, inclusive minha filha está aqui hoje, e ela estava grávida, e eu, como que eu vou fazer para dar uma continuidade nessa vida, sem essa perspectiva de trabalho, sem escolaridade? Então, eu procurei esses trabalhos de ajudante e encontrei um trabalho em uma funilaria, próximo da minha casa, onde eu passei a lixar os carros para que o proprietário, o patrão, no caso, pudesse pintar e tal. Nesse momento, nessa época, em 94, estava acontecendo a Copa do Mundo no Brasil, na qual o Brasil foi campeão. E o patrão pediu para mim fazer um desenho no carro dele, na onde, se não ficasse bom, eu mesmo teria que lixar para apagar. E depois disso, deu tudo certo, fluiu, fiz o isolamento, selei tudo com fita, usei a ferramenta do trabalho e fiz a pintura, fiz o desenho, que era o mascote da Copa. E após isso ele saiu para comemorar a vitória do Brasil e depois dali começou a aparecer bastante pessoas e propostas para que eu fizesse desenhos também no capô dos carros. E aí mudou o meu mundo. Esse meu patrão, ele me deu uma ideia, um empurrão, vamos dizer dessa forma, de compra seu equipamento, pode utilizar aqui o meu espaço para poder ir trabalhando e no seu intervalo você pinta os capuz. E ali eu comecei a fazer dessa forma, até com que ele falou: vai montar o seu trabalho, vai viver da sua arte, porque você vai conseguir viver melhor do que trabalhando aqui lixando o carro. E sendo assim, eu fiz isso, montei a oficina na casa da minha mãe, onde eu sujava todo o quintal, pintava as paredes de tudo que é cor para poder treinar os meus desenhos, e começou a aparecer bastante trabalho. Esse foi o meu primeiro contato com tinta, para desenhar com tinta, porque sempre usava lápis e papel. E depois disso, eu passei a pintar outros suportes, como capacete, como
fachadas de comércios, escolinhas infantil. E isso, ainda assim, eu não conhecia o que era o grafite, o que era a arte de rua. Eu conheci uma técnica de pintura, que era a aerografia, que se utilizava uma pistola, uma caneta e um compressor de ar. E devido à dança, ao break, nessa época, eu comecei a frequentar outros bairros e a gente começou a disputar campeonatos de breaking em outras cidades. E esse momento, para mim, é crucial na minha vida, porque o sair do meu bairro já era complicado. O sair da minha cidade, mais ainda, porque eu não tinha condições financeiras, muito menos a minha família naquela época. E através da dança eu conseguia suportes para poder estar indo participar. E vendo todas aquelas pinturas espalhadas pela capital de São Paulo, acho que virou a minha chave. E a partir dali eu comecei a fazer igual. Procurei me atualizar mais naquela época sobre o que era aquilo, como fazer aquilo e se aquilo era legal de fazer. E não, era ilegal de fazer. Porém, as pessoas se expressavam. E comecei a fazer os meus grafites ali em meados de 98. Foi meu primeiro contato com spray, literalmente, de pegar na mão e fazer um desenho. E depois dali eu tive a mesma ideia de ir para outras cidades, encontrar outras pessoas que pintavam também, e fui fazendo essas conexões, na qual passei a conhecer um pouco mais dos bairros da capital. Ali fiz contatos e fui conhecer outros estados do Brasil. Em meados de 2007, foi a minha primeira ousadia de sair do país para fazer grafite, sem conhecer o país da onde eu estava indo e também sem conhecer ninguém, e muito menos falando outra língua. Mas o spray na minha mochila me deu toda aquela garantia de que eu iria me sentir realizado de poder fazer um pouco da minha arte em outro país. Depois dessa primeira viagem para a Argentina, continuei firmando meus contatos, que a busca começou a mudar para mim, as possibilidades começaram a aparecer, as oportunidades de participar em outros eventos de outros países começou a aparecer, a surgir cada vez mais. E, sendo assim, eu coloquei isso para mim como uma profissão de trabalho, já que eu não tinha uma escolaridade, não teria um currículo exemplar para poder entrar em uma fábrica ou em um trabalho mais formal. E passei a viver da minha arte, pintando esses comércios, pintando os capôs de carros, até com que eu fui abandonando a arte da aerografia e ficando apenas com o grafite. Me aprofundei e me envolvi na cultura hip-hop 100%, onde eu dançava como hobby e trabalhava com o grafite, e nos finais de semana, sem trabalho e sem dança, eu saía para pintar grafite com os meus amigos. E essas oportunidades foram aparecendo e surgindo de uma forma tão espetacular na minha vida que eu não sabia quanto de dinheiro cobrar para fazer esses trabalhos. E automaticamente tinha já muitas outras pessoas que tinham os meus desenhos como referências e também seguiam essa cultura essa arte que eu fazia como exemplo de: se eu não tenho uma profissão ou um currículo exemplar, eu posso sim também viver da minha arte, dos meus desenhos. Nesse momento, eu comecei a frequentar outros lugares que tinham pessoas com muito mais sabedoria que eu em relação à arte, e fui absorvendo o quanto mais possível de como profissionalismo naquela arte, como fazer, como trazer isso também para minha cidade, para o meu bairro, onde eu também tinha milhões de amigos ali que viviam de formas precárias, estavam muito se perdendo pelas drogas, pelo crime. Eu, com 17 anos, já tinha perdido muitos amigos que não chegaram nem aos 15. Então, eu coloquei o grafite na minha vida como o ponto crucial, onde poderia tanto me transformar profundamente, como também transformar a vida de muitas outras crianças e muitos outros adultos daquela época, que também tinham uma habilidade de desenho, de pintura,
que poderia sim expressar daquela forma. E hoje, 30 anos depois, a arte do grafite, ela transformou tanto comunidades, como pessoas, como outros suportes para a aplicação da nossa arte, que sempre foi vista como vandalismo, ainda é, dependendo de como você utiliza dessa arte, as atitudes que você tem para aplicar ela. E dessa forma, para mim, eu procuro sempre compartilhar o máximo de experiência e das vivências que eu tive desses outros lugares com as pessoas da minha comunidade, dos bairros que eu pude frequentar através da minha arte e levar todo esse conhecimento que eu aprendi através disso. E esses contatos que eu fui fazendo ao redor dos meus bairros, do meu bairro, nos outros países, firmando essa conexão e amizade com essas pessoas, a gente começou a formar coletivos de artistas do grafite e também organizar esses eventos na nossa cidade, na qual pudesse proporcionar mais estilo mais arte e cultura na nossa comunidade, mudar o estilo de vida das pessoas, trazer possibilidades de elas também poder se expressar através da arte. E isso me fez com que voltasse ao tempo e aplicava os meus trabalhos em automóveis, futuramente em carros maiores como vans, depois ônibus, e depois o mais ousado para mim, que mostrou que realmente é possível a gente acreditar no que faz, que foi de pintar 2 aviões. Isso para mim mostrou que eu compartilhando essas experiências e esse ensinamento que eu tive através da arte, eu consigo também resgatar jovens, adolescentes, adultos que estão envolvidos em no meio da criminalidade ou também sem algum destino para poder viver de uma forma mais digna. E passei a dar workshops e oficinas em escolas públicas também. E em um certo momento, eu estava palestrando para mais ou menos uns 45 alunos entre 12 e 14 anos de idade. Isso fez com que voltasse toda a minha história ali de eu sentado ouvindo alguém me ensinar algo, que eu não tive esse ensinamento na escola devido a essa expulsão da época, né? Então, eu passei a utilizar essa ferramenta que eu aprendi nas comunidades e na arte do grafite de uma forma como um instrumento de transformação também para essas crianças. E essa troca de experiência me resgatou de outras possibilidades também todos os momentos que eu passava a ter alguma complicação, seja com ansiedade ou com uma certa época de um início de depressão que me pegou, e poucas pessoas souberam desse momento, eu utilizava da arte para poder esquecer aquilo que estava acontecendo comigo, aprender um pouco mais sobre o que eu já fazia, porque você, quando está só, você tem a possibilidade de se entregar aos pensamentos ruins ou de transformá-los em pensamentos bons. E isso foi o que eu procurei fazer com a minha arte. E uma mensagem que eu gostaria muito de poder deixar para vocês é: quais as possibilidades de nós que temos alguma habilidade, seja ela com o desenho, seja ela com a escrita, com a música, quais as possibilidades que temos de resgatar novos jovens ou pessoas que fazem a mesma coisa, mas não têm essas mesmas oportunidades? E esse pensamento é o que eu deixo para vocês nesse momento. Espero muito que a arte possa conquistar e se expandir o quanto mais nesse momento que está bem caótico, e que a gente podemos viver em paz com muitas cores espalhadas pelo nosso mundo.